Olá pessoal, tudo certo? Hoje na hora do almoço, nós então vamos fazer a nossa quinta live desvendando os processos previdenciários. E nessa quinta live, vamos falar sobre o quê? Pensão por morte. E essa pensão por morte... Oi pessoal, tudo bom? E essa pensão por morte, então, foi um dos benefícios que foi escolhido por vocês. Tudo certo? Vamos chamar os colegas, vamos lá. É a nossa última live. Deixa eu cumprimentar o povo aqui. Boa tarde. Não, pra mim é bom dia ainda, amiga. Não almocei. Luz na Previdência, Tainá, Letícia, ADV Jorgesa, Michel, meu irmão, advogado, dando apoio moral. Tudo certo com vocês? Vamos chamar os colegas. Helga. Aí nós temos pessoas diferentes hoje. Prev na web. Tudo certo, pessoal? Félix. Tudo certo, Letícia? Gustavo. Vamos chamar os colegas, pessoal. Vocês vão me ajudar a escolher a música que eu escolhi, né? Você sabe que o meu gosto é clássico. Vamos, pessoal, vamos chamar os colegas, que nós já vamos iniciar, então, a nossa conversa sobre pensão por morte. Mas não vai ser triste, vai ser feliz, apesar de que alguém vai ter que morrer, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tudo certo? Agora vocês pegam o prato e saem correndo com o celular, hein? Vamos lá, começar a falar de pensão por morte. Ah, mas não chamaram nenhum amiguinho, né? Nem coraçãozinho eu tô ganhando. Pra começar aqui a animação do meio-dia de vocês. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos então começar a nossa conversa sobre pensão por morte. E é óbvio que nós temos já que inicialmente começar com temas polêmicos, porque a pensão por morte foi um dos benefícios que teve grandes modificações. Oi, professora Juliana, tudo bom? Até a professora Juliana me dando oi. Eu não digo pra vocês que eu tô ficando chique. Tô ficando chique. Tudo certo? Já dancei, professora Juliana, agora já passou a hora da dança. Agora nós vamos começar a conversar sobre pensão por morte. Pessoal, então nós temos que verificar o quê? Inicialmente, nós temos algumas condições para pensão por morte e nós temos também os dependentes. Aí vocês vão anotar ali, que vocês sabem que tem que tomar nota, né? Não se assistir aula sem caneta. O artigo 16 da Lei 8.213. Oi, Tuane, tudo bom? E lá vocês vão ter, então, todos os dependentes. E a gente já sabe que esses dependentes se dividem por classe. E essas classes, elas se excluem, por assim dizer. Então, o que acontece? Primeira, segunda e terceira classe. Ah, professora Michele, mas isso é direito material e a gente quer falar de... Ah, deu certo. Achei que o negócio tinha bugado. Aí, o que acontece? Nós temos as três classes de dependente. Aí, essas três classes de dependente, elas vão se excluindo, tá, pessoal? Lá previsto no artigo 16. Nós temos inicialmente nessas classes de dependente cônjuge, companheiro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em seguida nós vamos falar, por exemplo, do maior inválido. Se a professora Juliana não foi embora ainda, ela vai dizer para nós o quê? Que ela fez tese já com relação a essa situação. Que lá no feed da professora Grace, da professora Juliana, fizeram até curso já. E isso é uma modificação. Isso é uma modificação da Portaria Conjuntiva 4 e isso também é uma modificação do Decreto 10.410. Então, são temas polêmicos e muito recentes. Então, eu quero coração. Quero coração porque eu vou dar lucro para vocês, então eu quero coração.
Dependente, voltando um pouquinho. Então, os dependentes. Na primeira classe, nós temos ali cônjuge, companheiros, filhos, emancipado ou não. Aí é onde a gente tem ali, ó, o menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência. Óbvio que nessa situação... Oi, professor Marcílio, tudo bom? Como é que vai o senhor? Nessa situação que eu tô conversando com vocês... Além do menor inválido, também vai entrar o maior inválido nessa portaria conjuntiva 4. Por quê? Porque os requisitos anteriores é de que a implementação após, no caso necessariamente nós temos o óbito, né? Então a implementação dessas condições, pessoal, para o maior inválido, essa invalidez teria que ser comprovado aqui necessariamente antes do óbito do instituidor, essa incapacidade necessariamente. Aí nós tivemos a modificação e se vocês abrirem essa portaria conjuntiva, vai estar lá escrito no artigo 3º, pessoal, ó. Para os requerimentos enquadrados em decisão judicial, ó, pensão por morte ou pensão por morte de acidente de trabalho, que a gente já vai conversar lá, que o acidente de trabalho, apesar de estar lá referenciado nos benefícios por incapacidade, também vai sofrer muita influência aqui na pensão por morte. No quê? No cálculo. Porque nós vamos ter o cálculo dessa pensão por morte, a partir de agora, com base ou na aposentadoria dessa pessoa ou necessariamente na aposentadoria por invalidez. E daí o que aconteceu também com essa situação? Eu inicio do que na aposentadoria por invalidez, meus amores? Oi, Previdência Dialogada, minha parceira, essa aqui é minha xará de todas as lives, mas eu quero coração. E nessa aposentadoria por invalidez inicia em 60%. Lembram que a gente conversou nas primeiras lives? Vocês já imaginaram, já volto ali no maior inválido, não esqueci, tá? Vocês já imaginaram iniciar com 60% e em cima desse 60% ser calculado 50%? A pensão por morte tem como consequência 2 reduções. Pessoal, nós temos, infelizmente, no caso da pensão por morte, muitas notícias que não são legais para o nosso dia a dia agora, posterior à reforma. Óbvio que a gente vai verificar alguns nexos de causalidade dessa doença, por exemplo, que vão poder fazer o quê? Antes da reforma da Previdência, o que acontecia com essa incapacidade? Ela era iniciada em 60%? Não! Ela era iniciada em 100%. Então, o que acontecia com essa pessoa? Ia receber um valor maior. Então, se eu comprovar o nexo de causalidade anterior à reforma da Previdência, essa pensão também vai ter reflexo positivo. Essa pensão vai ter um valor melhor de cálculo. Então, é muito além de que a comprovação também, como eu mencionei para vocês, do acidente de trabalho. Então, são muitas situações e nós vamos verificar, pessoal, que na pensão por morte, vários outros benefícios vão ter influência direta. Depois, quando nós formos verificar algumas situações pontuais da qualidade de segurado também. Com relação a essa, só para concluir esse raciocínio que eu iniciei, essa pensão por morte, o que acontece? Se eu tiver aposentado, então é calculado 50% e em cima desse 50%, que é a cota familiar. Professora Michele, mas esse 50% é da esposa? Não. Esse 50% não é da esposa, esse 50% é dos dependentes e é a cota familiar. Tá? E depois da cota familiar vai ser acrescentado 10 pontos para cada, 10%, né? Para cada dependente. Então, se por exemplo, nós tivermos a esposa e um filho, vai ter a cota de 50% do cálculo desse benefício. Cássio, tudo bom? E mais o acréscimo de 10% por cada dependente. O que seria esse 10% por cada dependente? 10% para a esposa e 10% para o filho. Então, nós temos um início de benefício aqui de quanto, pessoal?
de 70%. Só que se essa pessoa já estava aposentada, esse cálculo é feito em cima da sua aposentadoria. Obviamente que ela já existe um valor. O problema é que se nós temos que fazer toda essa situação e esse cidadão não está aposentado, que é o que eu estava mencionando para vocês antes, eu tenho por base para fazer esse cálculo a aposentadoria por invalidez. Aí cai naquela situação do cálculo que eu mencionei para vocês e que eu acabei de iniciar, que inicia de 60%. Óbvio que tem aquele acréscimo de 2% a cada, né? É acima de 20 o homem e acima de 15 a mulher. Obviamente que existe essa situação, mas inicialmente é 60%, porque ninguém sabe o dia que vai morrer, né? Aí o que acontece? Eu vou ter um benefício de 60%, para em cima desse benefício de 60%, pessoal, calcular 50 mais 10% a cada dependente. Pensaram a diminuição que isso vai gerar para as pessoas de agora em diante? Pensaram o problema social que esses novos entendimentos estão trazendo? Na verdade, de forma geral, a gente tem estudado e tem verificado o quê? Que o legislador não é muito simpático a essa situação da pensão por morte. E, bem certinho, quer quase excluir ela dos benefícios previdenciários. Então, por isso, alguém perguntou alguma coisa. Por isso, cadastro de loja é válido como prova de mesmo endereço? Sim, é válido, Mariana. O cadastro, eu já volto lá no dependente para a gente terminar, mas eu já quis começar instigando vocês para vocês verem as coisas erradas que estão acontecendo na pensão por morte. Nós temos um rol de documentos, que eu até leio alguns ali para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Posso também depois postar lá no lá no Telegram, uma listinha para vocês também, tá? Não esqueci também do modelinho de pensão por morte, tá, meus amores? Que esse modelinho eu vou encaminhar tanto para quem já postou ontem um printzinho das lives que tiveram ontem, mas quem fizer print da nossa live de hoje, postar no story e me marcar, também ganha modelinho de petição inicial de pensão por morte, tá? Mas eu quero mais coração, porque eu tô falando de pensão por morte, porque vocês me pediram. Vocês escolheram o benefício, eu quero mais coraçãozinho. Ficaram tudo perplexo com essa diminuição significativa no início já da live, mas é para dar o choque. É para dar o choque, porque vocês têm que constatar o quê? Como esse benefício modificou. Como a partir de agora, quando vocês forem fazer o atendimento do cliente de vocês, vocês têm que ter muito mais cuidado no fazer esse atendimento. Vocês têm que ter muito mais destreza para fazer esse atendimento. Por quê? Porque vocês vão ter que perguntar, para poder fazer aquele cálculo que eu acabei de mencionar para vocês, vocês vão ter que perguntar o quê? A pessoa já estava doente antes da emenda constitucional? Aí o cliente vai olhar para vocês, o quê? Do que tá falando? Emenda? Antes de 13 de novembro de 2019. Seu esposo, a sua esposa, ou seu pai, né? Dependendo da situação, estava doente antes dessa data? Porque se ele estava doente antes dessa data, mesmo que não tenha requerido, outra exceçãozinha que dá para trabalhar também. Pessoal, várias situações dessas que eu tô mencionando para vocês é briga judicial, tá? É briga judicial com documentação para comprovar, laudo e tudo mais. Então, se eu perguntei para a pessoa que estava doente, mas não fiz requerimento dessa doença, mas mesmo que eu não tenha feito o requerimento, se eu comprovar que a pessoa estava doente antes de 13 de novembro de 2019, eu ganho as regras anteriores. E as regras anteriores são o quê? Da aposentadoria por invalidez de 100%. Dá muita diferença no cálculo, meus amores. Essas regras anteriores dão muita diferença no cálculo. Por quê? Porque eu não parto de 60% se essa pessoa não estava aposentada. Eu parto de 100%.
Tá todo mundo embora, não querem aprender cálculo. É difícil, hein? É difícil. Depois vocês vão fazer o cálculo lá no escritório de vocês e vão se embabacar tudo, hein? É difícil e tem que perguntar um monte de coisa para o cliente. Outra exceção, que seria o que, pessoal? Seria a situação do acidente de trabalho. Ah, tem uma outra exceção? Tem. Além de comprovar o nexo de causalidade anterior à reforma da Previdência, além de comprovar que essa invalidez foi originária do acidente de trabalho, que antes não importava se era do acidente de trabalho, se não era do acidente de trabalho, essa invalidez, mesmo que já estava decretada, eu já leio a tua pergunta. Se era decretada ou não era decretada, não interessava. Por quê? Porque já iria iniciar de 100%. Agora não vai mais iniciar de 100%. Agora vai iniciar de 60% dessa invalidez. Vamos lá, filhinha, vamos lá. Mas na data que ela estava doente, ela deve ter a qualidade de segurado ou a manutenção, né? Aí, pessoal, a gente tem algumas divergências com relação a essa condição. Tem que ter a qualidade de segurado? Tem que ter a qualidade de segurado. Mas tem algumas exceções também que nós podemos observar com relação a essa situação da qualidade de segurado também, já? Vamos engatando um negócio no outro, né? Baseado na pergunta aqui da colega. Então, eu tenho esse valor que já teve uma diminuição significativa e, bem lembrado a colega, se não for comprovada essa qualidade de segurado, não tenho como pedir a pensão por morte. A gente sabe que a qualidade de segurado, dependendo da situação das carências lá, né, ela pode ser prorrogada, né, até 36 meses. Mas se já passou todas essas situações, como é que eu vou fazer? Tem jeito? Se não tiver necessariamente essa qualidade de segurado, ou lá os períodos de carência, ou eu estou no período de graça, ou enfim, tá? Principalmente o benefício por incapacidade, que agora assim que cessa, eu tô falando de benefício por incapacidade, então a gente já emenda, né? Que cessa a incapacidade logo após o cancelamento do benefício. E essa pessoa morreu logo em seguida. Ou essa pessoa estava brigando pelo benefício lá no INSS. Ou essa pessoa estava brigando do benefício na justiça, mas já estava 2, 3 anos brigando. Será que tem essa qualidade de segurado? Onde é que eu olho isso? O que eu faço se o meu cliente estiver nessa condição? Estou contando exceção, um monte de exceção para vocês. Eu quero coração, eu quero muito coração. Vocês não estão colaborando nessa hora do almoço que eu nem almocei ainda. Vamos lá, bonitos. Vocês sabem que a pensão por morte é pesado. Vocês estão em choque, eu acho já, né? Essa altura do campeonato. Se comprovar que tinha direito à manutenção, tem direito, querida. Se comprovar, tem direito. Aí o que eu faço? Se, tá, nessa situação, as exceções, qual é necessariamente a exceção? Quando o segurado aqui estava necessariamente com esse requerimento lá na via administrativa e eu comprovar que eu estava litigando. Então, necessariamente, se eu fizer essa comprovação, eu posso fazer o quê? Eu posso pedir esse benefício, tá? A outra coisa, tá brigando na justiça. Se eu comprovar também, eu inclusive recebo as parcelas anteriores. Por quê? Porque daí ele vai ter qualidade. Porque ele só teria que ter qualidade aqui, querida, de segurado, quando? Quando eu fiz o requerimento. Quando eu fiz o requerimento desse benefício. Então, vocês têm que ter um olhar diferenciado e viram a minha primeira consideração? Perguntar mais. Perguntar mais, porque nós vamos ter mais exceções com relação a essa situação. Então, tomem muito cuidado com essa situação. Aí, nós temos, além necessariamente da qualidade de segurado aqui, deixa eu ver o artigo aqui. Temos o enunciado, os requisitos, né? Se for caso também, além da cessação... Não achei o artigo, daqui a pouco eu acho para vocês, depois qualquer coisa eu posto no Telegram, tá? Aí nós temos também, se ele não, tá? Já vamos para a qualidade de segurado. Terminamos a qualidade e depois a gente volta lá para o dependente. Se ele não estava aposentado, se ele não tinha qualidade de segurado, mas eu sei
que na data do óbito ele tinha direito de aposentadoria por idade. Por exemplo, ele tinha implementado as condições para aposentadoria por idade. Vocês sabem que benefício nesse meio tempo, quando ele implementa, né, as condições necessariamente, se ele não tem a qualidade segurado, por exemplo, do auxílio doença, as outras situações sem qualidade segurada ele não poderia. Mas se ele implementou o direito ao benefício de aposentadoria por idade, e isso, querida, tem direito adquirido. Por quê? Porque essas condições, elas já foram implementadas. Então, se essas condições já foram implementadas, eu comprovo a data da implementação dessas condições e eu consigo pedir a pensão por morte também. Nesse caso, isso é uma outra situação que não é reconhecido pelo INSS administrativamente. Tudo que nós conversamos desde o início da live até agora não são situações que o INSS reconheça de pronto. Vocês vão ter que brigar por tudo. E a grande maioria dessas situações vocês vão ter que entrar com processo judicial. Isso tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. O aspecto negativo é que não vão conseguir o benefício de plano para o cliente de vocês. O aspecto positivo qual é? Que vão ganhar dinheiro, meus amores, porque vai ter retroativo. E é briga judicial. E como nós temos tranquilamente a condição de comprovar, pode ser que de agora para frente o INSS daqui a pouco mude, né, os entendimentos ou o conselho de recurso, mas isso nós estamos no limbo ainda, né? Se realmente esses entendimentos vão evoluir, se realmente esses entendimentos... Porque acabei de falar para vocês a alteração do decreto 10.410, que faz um mês que mudou. Então, se faz um mês que mudou, óbvio que não tem jurisprudência pacífica sobre nada dessas situações. E a gente vai ter que brigar, mas, como disse a nossa querida colega, provando, por exemplo, nesse último tópico que eu estou falando, o direito adquirido com relação à aposentadoria por idade, você vai conseguir pedir a pensão por morte. Ah, professora, mas se eu comprovar tudo direitinho, faz uma petição. Faz uma petição para encaminhar na via administrativa. Porque se você encaminhar na via administrativa essa petição bem detalhada, você tem chance, porque daí você briga lá no conselho de recurso e é tranquilo, né, constatar que implementou essas condições. Porque a contribuição da pessoa vai estar necessariamente na sua carteira de trabalho ou nos carnezinhos. E a idade está na identidade, né, meus amores? A outra situação, professora, ele não estava contribuindo quando ele morreu, mas ele trabalhava. Pois então, não vai ter direito. Não estava contribuindo, não vai ter direito. É isso que eu vou falar agora. ADV Jorge. O doutor Jorge, agora que eu li certo. É bem isso aí que eu estava mencionando. Pessoal, é isso que eu estou começando. Nesse caso, é uma outra exceção. Contribuinte individual que prestava serviço à pessoa jurídica. Isso aí. E faleceu, mas não contribuiu, que eu estava começando a falar. Tem direito por dever da pessoa jurídica. Corretíssimo, corretíssimo. Mas a pessoa jurídica tem que realizar a contribuição posteriormente ou não precisa? Tem. Só que daí você promove um processo. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, você vai promover um processo para reconhecer esse vínculo. Porque você vai ser obrigado, na esfera trabalhista, a reconhecer esse vínculo. Porque como é que você vai comprovar que essa pessoa estava trabalhando? Se não tem recolhimento, você vai fazer o quê? A viúva vai ter foto do encanador lá indo consertar o esgoto do prédio. Não vai, né, meus amores? Não vai rolar, né? Quem é que bate foto consertando o encanamento? Não vai acontecer. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que fazer o reconhecimento do vínculo. Aí vocês fazem esse reconhecimento dessa contribuição necessariamente e fazem o pedido, porque daí nesse caso... compromisso é da pessoa jurídica. Aí depois, necessariamente, se tiver depósito mensal dessa empresa, todo mês conta. Não entendi a pergunta, amada.
Se tiver depósito todo mês. Na verdade, se já tiver depósito, daí não precisa fazer nada, né? Se já tiver depósito, aí o depósito já tá ali posto e você não vai... Tá comprovado. Aí se tem a qualidade segurado, vai ter que ter só necessariamente o quê? As 18 contribuições, né, que a gente tem ali, depois a gente volta lá nos artigos e necessariamente com essas contribuições você vai poder comprovar e daí vai conseguir fazer o pedido. A nossa discussão aqui é o contrário, que o Dr. Jorge, né, mencionou, tá complementando ali. Nós não temos nada, nós só sabemos porque a viúva, o viúvo, o filho nos contou. Aí a gente tem que fazer esse reconhecimento comprovando, tá? A gente não precisa recolher, tá? Porque não é compromisso daí desse cidadão, desse contribuinte individual recolher, era compromisso da empresa. Aí, se fosse pessoa física, já é diferente. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, a gente vai conseguir também. É uma outra exceção, você vai passar um pouquinho mais de trabalho. Mas tem que depois necessariamente averbar, tem que constar tudo direitinho, essas situações. Tá, Mariana? Todo mês, tu complementou, vamos ver aqui. Todo mês, se essa empresa paga um valor X para o segurado, tô falando isso porque o meu esposo é freelancer, e a empresa paga todo mês um valor tá, entendi a tua pergunta, agora entendi. A empresa paga para a pessoa, mas a pessoa não recolhe, é isso? Imaginei que é isso, né? Não, mas daí, nesse caso, a empresa também vai ter que comprovar. E já fica, porque assim, ó, a obrigação, na verdade, pode ter um acordo de cavalheiros, tá, pessoal? Mas a obrigação é da empresa. Ela tá fazendo errado. Ah, entendi agora, querida? Tá bom, eu não tinha entendido da primeira vez. Mas a obrigação é da empresa. Porque na pessoa física, a obrigação não é da empresa, mas na pessoa jurídica a obrigação é da empresa. Então, se a obrigação é da empresa, ela não pode se eximir dessa obrigação, tá? Ela tem que fazer o recolhimento, então ela está fazendo correto. Vocês já sabem que em direito o que acontece? Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, ela não está sendo orientada corretamente pelo seu advogado ou pelo seu contador, tá? E também está errado. Aí vai gerar discussão, a empresa vai chiar, a empresa vai incomodar, vai acontecer um monte de coisa. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir, por quê? Porque a obrigação legal, eu passo o artiguinho, tem muito artigo, tá? Porque envolve muita lei esparsa, assim, muita lei picada. Não é só 8.212 a 8.213 e os decretos, 10.410 e 3.048. Nós temos lá leis específicas, nós temos as INs, nós temos portaria conjuntiva. Eu já falei de tanta lei aqui para vocês. Em pouco tempo que nós estamos conversando, pessoal, mas não tem problema, entra lá no Telegram, quem não está, que todas essas leis que eu estou mencionando para vocês, eu faço uma listinha, coloco a lei e o artigo, pormenorizo todas elas bonitinho lá no Telegram para vocês, tá? Isso, esse aí tá na 10.666, eu não lembro o artigo agora, tá? Depois eu posso olhar para vocês, deixa eu ver, eu andei a abrir, mas eu abri tanta lei aqui que daí agora para mim achar para vocês eu vou perder tempo, mas deixa eu ver. Tá no artigo 7º. Tá? Ainda bem que eu achei de primeira. Tá no artigo 7º, tá? No artigo 7º da 10.666, que é responsabilidade da empresa. Querem ver? Já que vocês estão bem curiosos, né, com relação a essa situação, ó. Artigo 7º. Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, as decorrentes de subrogação e as demais importâncias descontadas na forma da legislação. Então, na verdade, pessoal, essa lei, ela traz essa informação. Mas, claro, tem mais artigos da lei que fundamentam essa situação, tá? Então, necessariamente, teria que ter havido esse recolhimento. Agora, continuamos aqui, para não perder a nossa linha de raciocínio, os dependentes, porque nós temos muitas discussões com relação a isso, que eu tinha iniciado lá e eu não posso perder, né, de deixar para vocês informação pela metade. Então, os dependentes estão no artigo 16, que eu já tinha dito para vocês, ó, primeira, segunda e terceira classe. Primeira classe,
cônjuge, companheiro, filho. Já disse para vocês que aqui nós temos discussão com relação ao menor sobre guarda. Nós temos discussão do que ainda, meus amores? Da família socioafetiva, ó, companheira, amante. Amante. O que vocês acham? A amante tem direito? Tem discussão. Tem discussão e tem discussão no STF. Então, temos várias discussões, vou fazer uma por uma para vocês, não se preocupem, tá? Mas quero mais coraçãozinho, tô aqui me virando em 10 em 500 leis aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês. Segunda classe, os pais. Isso tá em repercussão geral, é o 526 do STF. Tá? Essa parte, mas eu já volto. Não, homoafetivo, não. Poliamor, tá em... Peraí que eu já volto. Isso, 526 do STF, tá? Esse do concubinato impuro, a nominação... Eu fico chamando do diamante, né? Coisa feia, né? Concubinato impuro. Querem consultar lá, tá? Tá no 526 do STF e tá sendo discutido esse tema, tá? Concubinato impuro. Será que vai? Será que fica? Não sei. Isso é polêmico, tá? Não vou emitir opinião própria, não vou emitir, tá? Só tá em discussão, bonitinhos, tá em discussão. Segunda classe, gente, já continua, tá? Nós temos os pais e depois como terceira classe, irmão. Irmão também pode pedir a pensão por morte. Se ele não for emancipado, se ele for menor, se ele for inválido, que daí é aquela situação que eu estava comentando com vocês antes, do menor inválido da portaria conjuntiva 04. Essa portaria conjuntiva, para fechar, né, as linhas de raciocínio e não ficar nada voando para vocês. Essa portaria, eu já me empolguei nos cálculos. Nós vamos falar da acumulação ainda e no fracionamento lá dos casamentos, aqueles casamentos assim meio quando o povo já tá morrendo, sabe? Gradualmente lá os valores, a gente já chega lá. Mas vamos lá. Portaria conjuntiva 04, tá? Da DIRBEM. Artigo 3º, pessoal. Esse artigo 3º, ele trouxe a possibilidade do reconhecimento, então nesse caso, da incapacidade antes do óbito do instituidor. Então, mesmo que ele seja o quê? Mesmo que ele seja maior de idade. O que anteriormente a esse tema, tá? Antes dessa portaria, tínhamos em Minas Gerais, uma ação civil pública discutindo essa situação, tá? Essa ação civil pública trouxe esse entendimento, que depois veio essa portaria conjuntiva agora em maio de 2020. Tudo que nós estamos conversando hoje é desse ano. Tudo que nós estamos conversando hoje mudou esse ano. Tudo que nós estamos conversando hoje, a gente tem que estudar tudo de novo. Então, mesmo quem estava exercendo a advocacia, como eu, há 15 anos, que eu estou completando 15 anos de advocacia, temos que estudar tudo novamente. Não existe possibilidade de nós, previdenciaristas, não estudarmos. E essa portaria dá ensejo a quê? Há um pedido de recurso, inclusive para pedidos que foram feitos, requerimentos, e daí eu abro um parênteses. Não só requerimentos. Quero mais coração, que eu tô contando coisa para vocês ganhar dinheiro. Vamos lá, amor à causa. Não só, pessoal, necessariamente pedidos que foram indeferidos. Aí a gente abre a cabeça, sai da caixinha, vamos sair da caixinha. E quem não pediu, professora? Nesse período, que foi o período retroativo desde quando, meus amores? Olha o dinheiro, plim, 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 caindo na conta de vocês. Que esse aqui, anota aí, que esse aí é para ganhar dinheiro de verdade. Retroativo. Retroativo sem nem necessariamente vocês terem que ficar esperando nada, porque agora está em lei. Desde 19 de agosto de 2009. Então, se existiu essa situação
de o maior inválido ter solicitado esse benefício, mas pela situação de ser maior inválido, porque antes a lei não permitia, né? Ter sido indeferido, ou mesmo, pessoal, não ter sido pedido. Ah, professora, mas se nem foi pedido, claro, a pessoa vai saber que ia ter direito? Ela não ia saber que ia ter direito. E tinha lá, e daí cadê o princípio da isonomia? Onde é que está o princípio da isonomia nessa situação? Se lá em Minas Gerais eles tinham um entendimento favorável, por que o resto do país não podia ter? E o INSS indeferia. Então, vocês podem fazer recurso também do retroativo, mas de agora para frente podem solicitar, mediante o decreto 10.410 e mediante a portaria conjuntiva 04, que esse maior inválido também receba pensão por morte. Então, isso é uma outra modificação que foi pacificada esse ano. E isso, pelo menos, foi positivo, né? Porque quase tudo na reforma da Previdência não foi positivo. Isso foi positivo. Agora, vamos lá para as outras situações polêmicas do quem são esses dependentes. Vamos para a primeira que eu anotei aqui, porque é muita situação de dependente aqui. Que eu vou necessariamente pedir. Companheira, reconhecimento de quê? Eu não tenho uma companheira, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho quatro. Daí como é que vai ficar? Reconhecimento necessariamente de união estável, que são concomitantes. Vai que o cara é feliz, né, pessoal? Vai que o cara é feliz. Se for união estável, tá? Não tô falando, não cheguei na amante lá, que era a minha colocação anterior, do casamento, tá? União estável, tem que ratear. Se comprovar que esse cidadão faceiro, que daí era faceiro, né? Faceiro, ao mesmo tempo mantinha, coitado de quem casa com homem que gosta de vara. Pois então, amiga, pois então, tamo no mato. E isso acontece... Ó, os meninos, hein? Isso acontece mais com os meninos, hein? As meninas estão mais comportadas, hein? As meninas estão mais comportadas. Gustavo, achou graça? Então, se for reconhecido essas uniões estáveis, aí nós temos os documentos aqui, pessoal, que a gente pode utilizar, que o colega já tinha me perguntado, ó. Certidão de nascimento de filho pode ser utilizada, só tomem cuidado com a prova contemporânea, tá? Porque eu tenho união estável, tem que ter prova contemporânea dos últimos 2 anos. Então, vocês têm que comprovar. E se o filho já tem 10 anos, aí vai ter que ter mais prova. Não que o filho não prove, né? Mas aí vocês têm que ter mais provas com relação a isso. Certidão. Às vezes o não casou no civil, mas casou no religioso. Testamento, se a pessoa tiver, se foi o caso. Oi, Joyce, tudo bom? Nem vi tu entrar. Prova do mesmo domicílio, que foi o que a colega viu. Ah, não, foi da loja, né, que a colega pediu. Prova da loja, que a colega tinha perguntado anteriormente. Declaração de união estável em cartório, pode ter também. Conta bancária conjunta, também serve de prova, galera. Conta bancária conjunta. Procuração para alguma coisa que vocês assinaram, que vocês não, né, que eles assinaram conjuntamente, também serve como prova. Então tem uma série de situações, posso colocar depois lá no Telegram para vocês também, tem vários documentos que nós podemos utilizar para comprovar essa união estável, que vai ser rateada em caso de várias companheiras. Ó, os meninos faceiros. Aí teve casos polêmicos aqui, até do Mister, do Gugu, né, que acabou sendo retirado necessariamente depois, né, que teve aquela situação lá do Gugu, mas o Gugu era casado, mas dizem as más línguas que mantinha união estável, as más línguas das notícias, não é eu, tá? Que mantinha união estável com outro menino, tá? Que a gente já vai chegar lá na situação do quê? As relações homoafetivas, que também tem vez aqui nessa situação dos dependentes. Viram quanta polêmica a gente pode levantar na situação da pensão por morte?
Depois, nós temos a esposa e a ex-esposa. A esposa vai entrar necessariamente lá no rateamento. E a ex-esposa, como é que faz? Criou-se a figura da pensão temporária. Boa tarde, tudo bom? Criou-se a figura da pensão temporária agora, meus amores. Então, se lá no divórcio, a portaria do maior inválido é portaria conjuntiva 04 da Dirbem. Mas eu boto lá depois no Telegram para vocês também, não se preocupem, tá? Essa parte aí eu coloco. Ex-esposa. Aí eu briguei lá no meu processo, tá? No meu processo e vocês sabem que tem necessariamente como a gente fazer o quê? Estipular um período de pensão, né? Para essa ex-esposa. Aí vai acontecer o quê? Eu estipulei que lá no processo de divórcio, ela ia receber 4 meses de pensão. Quantos meses de pensão ela vai receber de pensão por morte? Meus amores? Se tiver tudo certinho como qualidade segurado, óbvio, né? Quantos meses? 4 meses. Porque nós temos a figura da pensão temporária, que é uma outra modificação legal. Aí, necessariamente, pessoal, meu pai deixou para minha mãe, mas ele é... não, mas daí, anjo meu, é porque é regime diferente, tá? Aí é regime diferente. E se já deixou antes, e no estatuto diz que a ex-esposa só recebe a quantia que recebe de pensão alimentícia. Também, mas daí é regramento, é estatuto próprio, né? A gente tá falando de regime geral, lá é próprio. Tem depois que a gente vai falar ainda. Tem do tudo. Olha, já faz falta um pouquinho, eu não falei das coisas tudo que tem que falar pra vocês. Mas na acumulação lá, pessoal. Não, mas eu vou entrar ainda. Na acumulação, nós temos essas situações. Se é regime diferente, é possível acumular. Mas se é o mesmo regime, já vai entrar na graduação necessariamente, porque não, pensão de cônjuge não é possível acumular. Outros tipos, tá? Pensão de pai, pensão por morte, tá? Tô falando de pensão por morte. Pensão por morte de pai, de irmão, é possível acumular. Todas as outras pensões você consegue acumular. A pensão de cônjuge você não consegue acumular inicialmente o artigo trouxe no caput que consegue acumular, mas depois trouxe uma diminuição nesse valor aqui. Até deixei aqui o artigo aberto para vocês, se não der tempo de depois a gente repassar específico, mas pelo menos aqui a gradação necessariamente para vocês aqui. Não, aqui é das tia, que nós não chegamos nas tia ainda. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na emenda 103, tá? Tá no artigo 24, no parágrafo 2º. Aí tem as cumulações aqui, já que vocês estão interessados, ó. 60%, no caso de receber 2, né? Ó, nas hipóteses de cumulação previstas, tá? É assegurada a percepção de valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte dos demais benefícios. 60% para o que exceder de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos, parágrafo 2º. 40% o que exceder de 2 salários a 3 salários mínimos. 20% do que exceder de 3 a 4 salários mínimos e 10% do que exceder de 4 salários mínimos. Então aqui, pessoal, nós temos a situação do quê? Das acumulações. Isso aqui é outro balaio de gato que vai dar e a gente não dá conta de olhar as modificações da pensão por morte. Pessoal, a pensão por morte foi um benefício muito massacrado pelas modificações legislativas. Aí nós temos a situação do poliamor. O que é o poliamor? Poliamor. O pessoal que é feliz. O poliamor é o pessoal que é feliz, bonitos. Eles têm uma união aberta. Eles vivem 2, 3, 4 e todo mundo é feliz, todo mundo se conhece, dorme um dia na cama de um ou dorme as camas tudo junta. Isso é o poliamor. Opção de vida, não tô fazendo crítica, tô fazendo explicação, tá? Constatação, povo. Poliamor também
existe a possibilidade de briga, só que esse aqui não existe um julgamento ainda pacificando o entendimento. Aí é onde entra para vocês o concubinato impuro, que é a nossa figura ali comumente chamada de amante. E essa é que tem a discussão do tema 526 no STF. Relações homoafetivas, aí essa parte já foi reconhecida, tem o reconhecimento na IN 77 e tem o reconhecimento também agora pelo STF. Eu acho até que eu deixei aberta aqui a decisão do STF no tema, não, eu deixei do menor sob guarda, mas depois eu olho o tema para vocês, que é muito tema, muito artigo. Aí, mas está reconhecido. Então, se você tiver um caso de relacionamento homoafetivo, podemos brigar também, porque já tem reconhecimento. Família socioafetiva existe. O vovô que cuida do netinho, porque o pai e a mãe, ó, pirou na cabecinha. Hã? Existe? Na região de vocês existe ou é só na minha? O povo é meio desvirtuado. Existe, né? Existem as pessoas que não tomam tanto cuidado quanto deveriam. Aí o que que acontece? Essas pessoas também vão, no caso, necessariamente, que não é a família, né, que não é formada, tem decisão favorável, mas é judicial, tá? A família socioafetiva não é administrativo o reconhecimento, mas tem decisão do STF favorável, tá? Outra situação muito polêmica que dá para brigar. STJ também tem decisão favorável, não me recordo o número agora, porque lembrar do número da decisão da STJ, daí não é possível, né? Aí nós temos a outra discussão, que seria, deixa eu passar aqui na frente uma aqui, porque senão eu tenho medo de não dar tempo, e essa aqui é muito importante, eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês. Os casamentos, tá? Nós temos aqui no decreto 3048, no artigo 114, anota ali o decreto 3048, 114, tá? Ah, mas o que tem nesse artigo, professora? A cessação. Quando é que cessa a pensão por morte? Ah, mas que polêmica é essa? Se morrer. Se morrer um dependente, cessa. Cessa o quê? A cota dele. Aí, ó, cessa pela morte do pensionista, que é o primeiro item. Depois, vamos lá. Cessa para o filho, enteado, menor, necessariamente, que completar 21 anos de idade, mas esse aí é normal, né? Já eram os requisitos do INSS. Para o filho, enteado, se cessar a invalidez. Aí vamos pro crítico agora. Agora nós vamos pro punk, tá? Pulamos aqui, inciso 5º. O inciso 5º do 114 diz o que para nós? Para os cônjuges ou companheiros ou companheiras, quando é que cessa? Aqui tem aquele escalonamento gradual do casamento, quando os tiozinhos estão vozinho e as moças querem ser sustentada. Pecado, isso só tem na região de vocês tem. As moças que querem viver bem e não querem trabalhar. Hã? Conta pra mim, se tem aí também. Eu só tenho pra cá esse povo que não quer trabalhar. Vão ficar bravos comigo? Ai, já pensou? Será que eu posso deixar salvo essa live? Eu fico dizendo bobagem, né? Pessoal, inciso 5º. O que tem nesse inciso 5º, meus amores? Se inválido e com deficiência pela cessação da invalidez, tranquilo. B, isso é o A. B, em 4 meses, aqui já começou a ficar ruim. Aqui já, ó, o B e o C ficou horrível. O B, em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18. Lembra do requisito quando eu comecei a conversar com vocês das 18 contribuições aqui? Então, sem que o segurado tenha vertido, olha os requisitos, as 18 contribuições e sem que o casamento ou a união estável tenha sido iniciado a período inferior a 2 anos. Quantos meses essa criatura vai receber pensão por morte? 4 meses.
Fica ligado, porque isso vai mudar o direito do cliente de vocês. Agora vamos pro se acabar total agora. Agora morremos tudo. C. O que diz no C, meus amores? O escalonamento que eu falei para vocês. Vão receber 3 anos a criatura que tiver menos, tá? De 21 anos de idade. Né? Aqui é o pouco. Não quer dizer, né? Tem o amor. Eu acredito no amor. Vocês acreditam no amor ainda? Ou vocês acreditam só no dinheiro? Não vamos ser assim descrente, né? Vamos acreditar no amor. Então, mas a lei não acreditou no amor. A lei não acreditou, meus amores. Então ficou em 3 anos. Essa pessoa que está em união estável, aqui ó, transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade lá do beneficiário na data do óbito, se o óbito, isso previsto quando? No decreto 10.410, meus amores, faz um mês que isso mudou. Eu falei para vocês que tudo isso que nós estamos conversando mudou há muito pouco tempo, no dia 30 de junho. Vocês já estudaram tudo isso? Pois é. Eu convido vocês a estudarem, porque senão nem atendimento vocês vão conseguir fazer mais. Se vocês não souberem esses requisitos, isso que eu tô falando para vocês é requisito mínimo. É requisito mínimo, meus amores. E a gente não vai conseguir fazer atendimento se não tiver esse cuidado. E se o óbito ocorrer depois de vertida, só se for depois das 18 contribuições. E se tiver pelo menos 2 anos de casado ainda, porque se não tiver é só 4 meses, né, que eu já disse pra vocês. Então, primeiro 3 anos, se for se for menos de 21 anos de idade, não é menor, né, mas tá quase. 6 anos, se for entre 21 e 26 anos de idade, 10 anos, se for entre 27 e 29 anos de idade, 15 anos, se for entre 30 e 40 anos de idade. Continuamos. Olha que isso aqui tá tão ruim que ainda pode piorar mais. Vamos lá. 20 anos. Para quem tem entre 40, então é só para as meninas? Não é só para as meninas. Ai, professora, mas eu achei que era só para quem se provar. Não é. Então vocês ficam ligados. Ó, 20 anos para quem tem entre 40 e 43 anos de idade. Situação vitalícia. Daí aqui salvou a pátria. Entre 40 e 44 anos de idade. Aí nessa situação, necessariamente, é vitalícia. Então, o que vocês têm, pessoal, que observar em todas essas regras que eu mencionei para vocês? Eu nem consegui dizer tudo que eu gostaria, mas pode deixar que depois, pelo menos os artigos com o nomezinho de cada tópico, eu coloco lá, eu digito no Telegram para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês observem? Que nós temos muitas situações, meus amores, para serem observadas na pensão por morte. E que todas essas situações tiveram modificações muito recentes. Então, vocês tomem nota dessas legislações, tá? Eu vou deixar a live gravada, depois vocês vão lá, dão mais uma olhadinha nas explicações, tá? Por quê? Porque tudo mudou. Prestem atenção. Senão, talvez, vocês descartem um cliente que poderia ter direito. Só que por desinformação, vocês vão perder. E às vezes vão fazer esse cliente perder dinheiro também. Além de perder o cliente, vocês vão perder dinheiro. Então, vocês tomem cuidado e a gente tem que se atualizar. A gente tem que se atualizar todo dia. Pessoal, está sendo uma chuva de decretos, de portarias. Está sendo uma chuva de legislações novas. Mas hoje é a nossa quinta live de Desvendando os Processos Previdenciários. Nós estamos então chegando ao final da nossa maratona de sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas contribuições nessas 5 lives
para prática, para o dia a dia de vocês. Eu tentei ser o mais prática possível, o mais didática possível e trazer não o direito material em essência, mas trazer como vocês podem trabalhar com essa legislação. Porque lei eu indico aqui, depois vocês leem em casa, né? Eu não preciso ficar lendo lei aqui para vocês. Então, necessariamente, pessoal, tomem muito cuidado na interpretação. E vocês já estão inscritos? Porque a nossa maratona está terminando hoje, mas segunda tem mais. Então, para mim não ficar com saudade de vocês, se inscrevam. Se inscrevam lá no meu curso, O Segredo da Advocacia de Sucesso. Nós vamos conversar sobre peticionamento. Nós vamos conversar sobre gestão de escritório, nós vamos conversar sobre atendimento ao cliente, nós vamos conversar sobre fechamento de contrato, nós vamos conversar sobre cobrança de honorários advocatícios, nós vamos conversar se vocês devem ser generalistas ou se vocês devem ser especialistas numa determinada área. E as duas últimas aulas, a penúltima é sobre iniciação na advocacia previdenciária e a última é o meu presente para vocês. A última aula é de planejamento previdenciário. E vocês sabem que esse tema está extremamente em voga agora e ele é muito necessário. Então inscrevam-se no curso e eu espero vocês a partir de segunda-feira. Nós temos uma semana repleta de informações. Eu agradeço de coração vocês estarem aqui me prestigiando durante essas 5 lives. Eu realmente espero que tenha agregado muito conhecimento para vocês e eu fico muito feliz que vocês tenham compartilhado comigo esse tempo. E vocês sabem que vocês são os meus guerreiros, né? Porque não é para qualquer um estar aqui na hora do almoço, né? Estudando. Pessoal, só vai ter resultado diferente. Eu já falei isso para vocês. Quem agir diferente. Se não agir diferente, não vai ter resultado diferente. Não imitem as pessoas. Se inspirem nelas. Se inspirem em pessoas fortes, em pessoas que possam dar e agregar conhecimento a vocês. Vocês são capazes, vocês podem tudo o que vocês quiserem. Agarrem a vida de vocês, agarrem as rédeas da vida de vocês e conduza ela para onde vocês quiserem. Vocês são capazes de fazer isso, pessoal. E eu tô dizendo isso por experiência própria. Com todas as adversidades que a vida pode nos causar, vocês são capazes sim. Nunca duvidem do potencial de vocês. Vocês são os primeiros que têm que acreditar em vocês. E eu aguardo vocês segunda-feira no curso O Segredo da Advocacia de Sucesso. E eu espero de coração e com muita gratidão que esse material que nós conversamos e que nós discutimos seja muito útil para vocês. Beijo no coração, meus guerreiros. Tudo de bom. Um bom dia de trabalho.